Então, o que acontece? Agora eu vou estar gravando. E na aula passada, na aula anterior, nós fomos o circuito até o momento antes do curto-circuito. Precisamos falar, precisamos entender como é que se opera com o circuito, estando ele parte em curto-circuito. Tá? Só lembrando, o que é o curto-circuito? O próprio nome já diz, é um circuito um pouco mais curto. É um circuito que não existe resistência elétrica nesse momento. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês. Espera lá. Pronto. Você tem um circuitinho elétrico aqui e você tem algumas resistências, tudo bem? Essas resistências aqui são resistores de 100 ohms, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Esse circuito aqui, ele barra parte da corrente elétrica. Esse resistor ele transforma em energia térmica, tá? Justamente para que essa outra parte do circuito possa funcionar, que é o meu LED, tudo bem? O LED, nós vamos chamar de receptor. Vai ser o último aparelho que nós vamos estudar, é o LED, tudo bem? Então, o LED ele pode se acender de acordo com a corrente elétrica que passa dentro dele, tá? Mas isso tudo é regulado pelo resistor. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Você vê, todos os elementos do circuito, o resistor, os receptores, e você tem aqui o gerador, tá? Então, é o que nós vamos ver. Continuando. Então, o que acontece? Esse meu circuito aqui, uma parte dele está acontecendo o que eu chamo de curto-circuito. Que parte é essa? Veja, vamos supor que o lado A é o lado positivo, o lado B é o lado negativo. A corrente sai do A e vai em direção ao B, tudo bem? E aí, como é que funciona? Deixa eu só ver aqui, a internet ficou lenta, travando, mas voltou. Tá. Então, quando a corrente elétrica vem do A e chega bem aqui nesse ponto, ela vai encontrar um nó. Encontrou o nó, eu uso a primeira lei de Kirchhoff. A soma das correntes do circuito é igual à corrente de entrada, que é a mesma corrente de saída, a corrente input e a output. A output tu vai encontrar no B e a input tu vai encontrar no A, tá certo? Então, em cada nó, você tem aí a primeira lei de Kirchhoff. Eu não lembro a lei de Kirchhoff. Volta lá naquela primeira aula de circuitos elétricos, tá? A soma da corrente de entrada, o I. Deixa eu botar aqui, escrever. Quando eu deduzi o circuito em série, em paralelo, desculpa, eu disse que a corrente elétrica de entrada, ou a corrente elétrica total, é igual à soma de todas as correntes que tem aí. I1 mais I2 mais quantos Is eu tiver. Isso aí eu falei ainda antes de entrarmos em isolamento social, mas vamos seguindo aí. Então, o que vai acontecer? Esse pedaço do circuito aqui de baixo, olha, ele não apresenta nenhuma resistência elétrica. Então, quando a minha corrente elétrica entrar nesse aparelho, ela não vai passar pelo aparelho de 3 ohms. Ou seja, esse aparelho está inútil, ele não está queimado, ele está inútil, a corrente não vai passar por ali. Eu não vejo nenhuma conversão de energia aqui nesse aparelho, tá certo? Eu só vejo a corrente passar por aqui, pelo de 5, descer pelo meu curto-circuito e ir para esses dois que estão em paralelo. Pessoal, existe algum pipoco aqui, tá? Porque está em curto-circuito? Não, gente. No caso, quando você colocaram no grupo aí, né? O cara colocando um arame numa borracha, enfiando na tomada e pronto, ele arrebentou com o circuito elétrico. É porque ele fez um circuito muito curto, onde não há dissipação de energia. Então, essa dissipação de energia, ela se dá para o ar. Ele aquece tão rápido que o ar entra na sua temperatura de combustão. Lembra que o oxigênio é combustível. Então, ele chegou na temperatura de combustão, o ar espocou. Então, esse pipoco que existe, que a gente chama esse de efeito corona, ele é um outro assunto aí, em um outro momento eu converso com vocês, tá? Então, essa corrente ela volta para cá, ela vai passar por esses dois aqui. E aí eu faço a redução no meu circuito. Esse circuito eu já reduzi para vocês sem o curto-circuito. Só que aí o que acontece? Com o curto-circuito é só tirar hoje o resistor que está em curto-circuito. Ou seja, eu reduzo esse para aqui de paralelo e somo com esse, porque a corrente que passa nesse primeiro resistor é
é o mesmo resultado da soma das correntes que passam nos dois últimos resistores, que estão entre a seção D e B, ok? Tranquilo? Alguma dúvida, pergunta? Bora reduzir aí esse circuito. Então, eu tenho aqui o meu primeiro passo, 1. Esse segundo aqui, eu vou usar o produto pela soma, porque é mais rápido e eu tenho um par aqui já, tudo bem? Então, vamos lá. O resistor equivalente, nessa seção do circuito, vai ser, qual é o produto? O produto eu vou pegar os dois valores, 30 vezes 10, e a soma, 30 mais 10. Ou seja, lá em cima tu tem 300, embaixo tu vai ter 40, tudo bem? Corta 0 com 0, 30 por 4, isso daí vai dar quanto? Dá 7,5, né? Então, 7,5 ohms é a resistência equivalente desse par aqui, que eu vou somar com 5, tudo bem? Ou seja, 5 mais 7,5, o meu circuito ele tem uma resistência total de 12,5 ohms. Tá? Agora, preste atenção em algo. Esse curto-circuito, ele diminuiu a minha resistência elétrica. Quando eu somei anteriormente, ele dava 15,5. Tá? Por quê? Porque tu tinha esse resistor aí funcionando, tu tinha até 3 ohms, tu tinha uma dissipação maior de energia. Tá certo? Agora não, eu retirei, eu inutilizei ele. Então, na hora, eu não vou somar, não vou contar esse resistor. Ok? Vamos seguir aí. E esse circuito? Esse circuito, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e não vou descartar. Olha, presta bem atenção aqui no que eu vou fazer. Pessoal, eu vou descartar o de 3? Não. Esse curto-circuito, ele está ligado na mesma tensão dos dois. Ou seja, eu inutilizei, foi todos dois, o aparelho inteiro, tá? E aí, quais são as resistências que contam? Essa, esse jogo e essa aqui, tá certo? Essa resistência de 5, essa resistência aqui, nós já reduzimos em aulas anteriores, tá? Os vídeos estão gravados, é só tu voltar lá, ele dava 2 ohms, tá? Pessoal, como é que tu fez? Produto pela soma entre esses dois. Depois, produto pela soma entre o que resultou e isso aqui. Tá? Aí, quando eu vou somar 5 mais 2, 7 mais 7, tu tens 14 ohms nesse circuito. Tá? Eu vou colocar depois só os circuitos. São 9 circuitos no total. Eu vou jogar tudo lá no grupo de vocês, para vocês refazerem esses circuitos todos, gente, todos, tá? Então, daqui a pouquinho eu só jogo os circuitos lá, refaçam, façam a redução, treinem isso em casa, tá? Porque é o primeiro passo para nós montarmos o resto do circuito, que ainda tem gerador, que ainda tem vários elementos do circuito, principalmente quando você chegar na lei de Polier, que ela vai ser fundamental, porque na lei de Polier existe um resistor do gerador e existe um resistor do circuito, que é o resistor equivalente. Tá? Então, para resolvermos problemas de lei de Polier depois, precisamos saber reduzir ao resistor equivalente. Tá? E aí chegamos ao ponto onde deveria começar a aula de hoje, que são os geradores. Tá? O que são geradores? Bom, você tem aqui um geradorzinho simples, um gerador de 9 volts. A ideia desse gerador é o quê? É produzir tensão elétrica, tudo bem? Ele não vai gerar energia, porque senão ele estaria violando o princípio de conservação, tá? Então, geradores não criam energia, geradores transformam energia. Então, você tem basicamente o quê? Você tem a energia de qualquer modalidade entrando no seu gerador, parte da energia vira elétrica e outra parte vira energia térmica, tudo bem? Então, se vocês encostarem essas duas pontas aqui, eu vou provocar o que eu chamo de curto-circuito, demora muito, eu sinto tanto essas pontas esquentando, quanto o gerador também. Isso quer dizer que dentro do gerador existe uma resistência interna, tudo bem? E, olha, a representação disso, do gerador, vão ser esses dois palitos. Vamos tomar cuidado, porque a representação do gerador no circuito elétrico, lembra, o resistor
é aquela molinha, tudo bem? Do gerador são esses dois palitos. Eles têm tamanhos diferentes. Quando eles têm tamanhos iguais, já não é gerador, é o é o capacitor, ok? Nós vamos estudar o terceiro aparelho do circuito, é o capacitor. Mas aí eu vou ter que te dar uma propriedade termodinâmica, que é a capacitância ainda, não é? Então, tu tem que tomar cuidado. Quando eles têm o mesmo tamanho, é capacitor. Quando eles têm tamanhos diferentes, é gerador. O gerador ele tem o lado negativo com o lado da barrinha menor e o lado positivo é o lado da barrinha maior. Só lembrando, a corrente elétrica sai do positivo para o negativo, tudo bem? Então, desse lado aqui, do lado direito da tua representação, é o lado da onde sai a corrente elétrica. Então, ó, daqui sai a corrente elétrica e por esse lado entra a corrente elétrica. Só que por esse lado que entra a corrente elétrica, meu filho, tu tens uma resistência interna. Por quê? Porque esse aparelho, ele tem uma parte dele isolante. Tudo bem? Veja, aqui dentro, se eu cortar uma pilha, eu vou encontrar uma barra de grafite e eu vou encontrar separado um cátodo e um ânodo. Tá? Eu não sei qual é o professor de química, mas alguém, Fernando, alguém vai trabalhar com vocês da pilha de Daniel, a pilha química, que utiliza o zinco e o cobre. Nas nossas pilhas, nós temos essa daqui, por exemplo, ela é feita com íons de lítio. Tá? Mas existem pilhas onde você encontra essas pastas aqui, carvão em pó, você tem o dióxido de magnésio, o de cloro, de zinco, enfim, vocês têm várias substâncias que podem ser consideradas, o próprio zinco, né, ele pode ser considerado o ânodo, e do outro lado você vai ter o cátodo, tá? Você vai ter o trânsito de partículas ali dentro, positivas e negativas, e você vai ter a produção de uma diferença de potencial por causa da movimentação iônica dentro do gerador, gente. O gerador ele não vai dar elétron para o circuito. Os elétrons estão no circuito já. Tá? Ele vai provocar uma DDP e a DDP vai fazer a corrente fluir dentro do circuito. Alguma pergunta? Só recapitulando. Dentro do gerador, eu tenho íons. A corrente elétrica estabelecida por íons em líquidos, gases, pastas, gel. O único lugar onde você tem corrente elétrica estabelecida por elétrons são metais e sólidos. O grafite ele é um caso diferente, gente. O grafite ele é ametal, não é? Mas ele é considerado um condutor inerte, tá? Então, ali eu tenho corrente elétrica formada por elétrons livres também. No íon, quer dizer, no carbono, grafite é carbono, né? Você tem o silício também, principalmente, o silício é muito utilizado em microprocessadores e tudo mais. Mas vocês têm, nesses dois, que deveriam ser isolantes, mas são semicondutores, vocês têm uma propriedade diferenciada, tá certo? Quantas questões disso caem sobre o Enem? Daniel, vamos entender. Quando você joga a bola, primeiro te dão para você fazer alguns fundamentos, né? Chutar, ninguém sai fazendo cabeçada, nem nada. Isso tudo aqui se chama objeto de conhecimento. Quando você tem esse objeto de conhecimento, resistor, gerador, capacitor, receptor, esses 4 objetos, eles vão cair lá na habilidade 5 e 6. A habilidade 5 diz o quê? Que você tem que saber dimensionar o circuito elétrico. A habilidade 6 diz que você tem que saber interpretar, digamos, os manuais, que não são só de circuitos elétricos, mas também de circuitos hidráulicos, de aparelhos hidráulicos, mecânicos e coisa do tipo. E aí, o que acontece, meu filho? 40% das questões que caíram desde 2009 até a última edição do Enem são de circuitos. Então, faz as contas aí. Se cada Enem tem 15 questões, e eu tenho aí pelo menos 10 anos de Enem, contando 15 questões, dessas 150 questões, 40% é quanto? Veja a relevância. Voltando aí, então, para a gente dar um pause
e na outra aula continuar, dos geradores, tá? Então, eu tenho meu gerador ele tem uma resistência interna, e essa resistência interna ela vai diminuir um pouco a energia. Vamos supor que esse gerador ele produzisse 10 joules. Desculpa, ele fornecesse uma diferença de potencial, lembrando que voltagem é joule por coulomb. Dimensionamento de circuito elétrico, joule por coulomb. E aí o que acontece? Desses 10 joules disponíveis para o circuito, 2 deles são consumidos pelo próprio gerador, ou seja, a minha DDP da pilha, ali vai estar disponível somente 8 joules por coulomb, apesar de produzir 10, tudo bem? 2 ele consome, tá? Para isso eu tenho que lembrar do princípio da conservação da energia, e aí vai ficar a dica para vocês lerem sobre o princípio da conservação da energia, tá? Então a gente vai parar por aqui, na próxima aula eu preciso que vocês tenham isso a priori, o que é o princípio da conservação da energia? Nós já vimos isso na conservação da carga. Precisamos agora para entender o gerador. Tudo bem? A partir do princípio da conservação de energia, nós vamos abrir a equação dos geradores, o gráfico dos geradores e vamos resolver questões na próxima aula sobre isso. Beleza, minha gente? Perguntas? Como diferenciar um circuito de resistência? Diferenciar no circuito a resistência interna do circuito. Bom, a resistência interna a gente representa por... tudo a representação gráfica. É um Rzinho que vai aparecer. Ó, vou logo dar um spoiler da próxima aula. Então, bem aqui, olha, você vai ver o Rzinho aqui, ó. Caramba. Volta. Você vai ver no geral. Agora sim, agora bugou de vez. Tá aqui, ó. Esse Rzinho geralmente é resistência interna. A do circuito é representado por um R maiúsculo. Tem a mesma dúvida, spoiler. Eu vou representar por Rzinho e por Rzão. Tanto que quando nós virmos a lei de Poulier, você vai ver que tem o Rzinho e tem o Rzão. Rzão é do circuito. Ou seja, se o circuito tem 1000 resistores, é o equivalente entre eles. Tá? Claro que a gente não vai resolver circuito de 1000 resistores, mas pelo menos 10 vai. Então, Rzão, circuito, Rzinho, resistência interna. E aí também nós vemos a a grande diferença. A resistência interna ela é muito pequenininha. Ela é menor do que qualquer uma do circuito. Tem que ser, que senão, cara, tu não está comprando uma pilha, tu está comprando um reator ali. Bom, eu acho que somente essas dúvidas. Ok. E aí eu vou dar encerrada a aula de hoje, vou parar a gravação.